Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e eu vim aqui compartilhar com vocês o que fazer nessa reta final aí para esse concurso do Tribunal de Justiça, faltando aí menos de 20 dias para esse concurso. Então, o que eu fiz nessa época aí que eu consegui passar nesse concurso? Então, a primeira dica que eu tenho para vocês é façam muitos simulados. Eu vou inclusive deixar lá no meu Telegram, no canal, se você ainda não viu, dá uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou deixar muitos simulados que eu encontrei gratuito na internet para que você possa fazer aí nessa preparação final. Você pode também comprar simulados, eu lembro que na época eu comprei 3 simulados e eu fiz esses simulados. O que o simulado vai ajudar você a fazer? Ele vai te dar uma noção de tempo, de preparar o seu corpo, de preparar a sua mente para uma prova tão extensa, porque são 5 horas de prova, com assuntos diferenciados, muitos assuntos, muitas questões. Você consegue aí cronometrar o tempo que você está levando em cada questão, seja de português, de matemática, para você ver quanto que você precisa mais estudar, além de você assimilar o conteúdo, porque tem conteúdo que às vezes não tá tão bom na sua mente, apesar de você ter estudado, mas não entrou tão fixamente na sua mente, às vezes uma palavra que você esqueceu. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, por favor, não desanime com a nota do simulado. É normal você não acertar muitos pontos no simulado, porque você está treinando. E quanto mais você treinar, melhor, porque treino é treino e jogo é jogo. Então, quanto mais você treinar, você vai pegar todas as questões que você errou e as que você acertou, que ficou com dúvida. Então, toda a questão que eu fico com dúvida na hora de fazer, eu coloco um asterisco. Porque eu vou pegar e vou ver alternativa por alternativa, por que está certo, por que está errado, e isso vai me ajudar a entender o conteúdo. Então, se às vezes no seu simulado tem uma alternativa errada, você vai conseguir saber o porquê que as outras estão certas e você vai conseguir decorar. A segunda dica é que você faça muitas questões da banca VUNESP, tá? Tenta focar nesse último momento aí, muito, para um concurso só. Se você está se preparando para 2, 3 concursos, tenta focar só nesse concurso, nesses últimos 20 dias. E faça muitas questões da VUNESP, questão de português, de matemática, de informática, de raciocínio lógico, todas as matérias básicas. Faça muitas questões, porque tem muitas questões da banca VUNESP dessas matérias básicas, para você não perder aí ponto nessas matérias e acabar não passando no concurso por causa disso. Eu já disse em outros vídeos, mas eu vou dizer, gente, não pode deixar as matérias básicas de lado. Você pode escolher alguma matéria que você consiga deixar de lado. Nos 2 concursos, o que eu fiz em 2017 e o que eu fiz em 2018, que um foi para a capital e o outro para o interior, que antes era separado, eu deixei de lado matemática. E o que eu fiz? E aí vai a terceira dica. Todas as matérias, ela tem uma questão básica, no mínimo, uma questão de nível médio e uma questão com uma dificuldade maior. Então, eu pegava essa questão de matemática fácil, que tinha na prova, eu procurava fácil entre as 6 questões, respondia essa fácil. E eu tentava responder mais alguma questão de matemática. E geralmente eu respondia 2, tá? Então eu pegava, por exemplo, na número 1 eu respondi e foi a letra A, na 2 foi a letra B. Então nas outras alternativas, 3, 4, 5 e 6, eu colocava, por exemplo, uma outra letra que não tinha ainda surgido, por exemplo, a letra C, letra D ou letra E. Porque isso me faria com que eu acertasse 3 questões de matemática, ou seja, metade da matéria. Então foi assim que eu fiz na prova de matemática. Por quê? Porque eu tinha uma dificuldade maior com matemática. Mas se você tem uma facilidade, às vezes você pode ter uma dificuldade em uma outra matéria que não seja superior a 6 questões, que não tenha muitas questões, tá? Então você pode se dar o luxo de errar algumas questões. O que eu vejo muito é que as pessoas elas querem ser perfeitas, então elas querem aprender o português, elas querem aprender a matemática, elas querem aprender tudo e o nosso corpo, a nossa mente às vezes não suporta em tão pouco tempo aprender tanto conteúdo, porque o conteúdo ele vai ficando, vai enchendo a nossa jarra de conhecimento com o tempo, com as provas,
que a gente faz. Então não adianta pegar uma prova agora faltando 20 dias e querer ser perfeito. Você tem o direito de errar. Então eu sempre pensava assim, qual a nota que eu queria? Eu queria 86, eu queria 87, era a nota que eu queria. Porque eu sabia que aquela nota ia me deixar dentro da lista dos aprovados, mesmo que não me deixasse em primeiro lugar, em segundo lugar. Então, eu sabia que, por exemplo, 86, eu tinha o direito de errar 14 questões. Então, eu me dava o luxo de errar 3 questões de matemática, 4 questões de matemática, mas nas outras matérias eu ficava muito boa. Outra coisa, o que acontece muito agora nessa reta final? Você começa a fazer simulado e você acha que você é a pessoa mais burra do mundo, você acha que você é a pessoa mais perdida do mundo. Isso é normal, aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas. Mas assim, não se deixe abater com isso, não se deixe levar porque você está errando várias questões no simulado, não significa que você vai errar na prova, significa que você vai aprimorar os seus conhecimentos. Então, por favor, se você está errando muitas questões no simulado, não desista. Você só vai passar nesse concurso se você não desistir, se você conseguir acumular o máximo de conteúdo possível. Então, os simulados, as questões, elas te fazem acumular, elas te fazem lembrar. Quanto mais você erra, mais o seu cérebro grava. Então, é muito importante você errar agora no simulado. E não querer ser perfeito e, às vezes, acertar tudo num simulado fácil, por exemplo, e na hora da prova, que vai ser um pouquinho mais difícil ou não, dependendo do simulado que você pegou, e você errar muitas. Então é importante você errar neste caminho. Deixa eu ver o que mais aconteceu comigo. Gente, prepara o seu psicológico, tá? Leva no dia da prova, leva remédio de dor de cabeça, leva tudo, porque na hora da prova podem acontecer muitas coisas. Comigo na capital, eu queria muito passar no concurso da capital, então eu queria muito, muito, muito mesmo, porque eu tinha saído do serviço e eu queria entrar nesse concurso. Eu tive enxaqueca, eu tive várias outras coisas, o meu psicológico foi lá embaixo, porque eu não preparei o meu psicológico para a prova. São 5 horas, é uma prova extensa. Você quer passar, mas você não pode deixar o querer passar atrapalhar no dia da prova. O seu psicológico de gerar dor de cabeça, gerar dor de estômago, gerar várias coisas. Então, cuidado com isso. Você vai passar na hora certa, vai dar tudo certo. E se você não passar, terão outras oportunidades. Então, assim, não vá com foco total para você não acontecer como eu, que tive muitas dores no dia da prova, acabei indo mal por causa disso na prova, ainda consegui ser aprovada lá na da capital, mas com uma nota bem baixa. Por um milagre eu fiquei na lista dos aprovados, e quando eu fui para a prova do interior em 2018, inclusive eu até vi um vídeo de alguém falando que só passaram as pessoas que eram mais cascudas, que tinham mais tempo fazendo concurso. E por quê? A prova de 2018, as primeiras questões da prova, elas vieram bem difíceis, bem complicadas. Então, a pessoa que não estava preparada, que não estava fazendo concursos, ela olhava aquilo e já entrava em desespero. Mas na hora da prova, se tem questões difíceis, significam que terão questões fáceis e questões médias. Então, não se preocupa com aquela difícil, você pode errar questões nessa prova, ninguém acerta 100%. Poucas pessoas, eu ainda não soube de ninguém que acertou 100% dessa prova, pode ser que tenha, mas eu não conheço. Então, não se desanime, não se desespere com uma questão difícil, vá lendo as outras, deixa aquela para depois, veja as outras questões, porque terão questões fáceis, terão questões médias e terão questões difíceis, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não estou lembrando. Leia a lei seca. Gente, eu vejo muita gente que perde tempo, e às vezes eu perdia tempo também quando eu comecei a estudar a legislação. Mas agora, nesses últimos 20 dias, não dá para perder tempo. Então, você não... aconteceu comigo o quê? De eu ver um vídeo de 3 horas para falar de 3 artigos de uma lei. Você não pode perder esse tempo. Então, assim, dê preferência a ler a lei,
ler muito, ler várias vezes, ver o que você está errando, ver o que a banca pode cobrar. Às vezes ela troca uma palavra, então você tem que dar atenção, faça anotações, faça muitas anotações. Eu fazia um caderno para cada matéria. E nesses últimos 20 dias você tem que ter esse caderno, você tem que ter essas anotações, você tem que revisar essas anotações, anotar as questões que você está errando, porque quando você anota, você também aprende, e depois reler, rever e anotar de novo se errar. Mas o importante é que você vá agora diminuindo os seus erros, fazendo simulados e fazendo questões para diminuir os seus erros, tá bom? Leia a lei seca, porque o que aconteceu comigo, eu tava fazendo aí uns simulados para esse concurso, né? E eu estava errando, mas eu estava errando porque eu só li uma vez a lei seca. Mas não, você tem que ler 2, 3 vezes. Então, o que eu estava errando, eu parei de fazer os simulados e fui ler a lei seca. Eu fui tentar ler a lei de novo e ver por que eu estava errando tanto. Então, eu reli a lei. Então, leia, gente. O direito processual civil é o que demora mais dias, mas tem muitas leis que você consegue ler em um dia, em 1 hora, em 2 horas. Por exemplo, o direito penal, os juizados, o direito administrativo. Às vezes você vai pegar 1 ou 2 horas e você vai conseguir ler aquilo. Eu sei que é muito cansativo, porque você já estudou às vezes muito, e agora na reta final parece que a sua cabeça não consegue entrar mais nada, mas descanse um pouco, dorme se for necessário, mas estude. Quando eu estudei para esse concurso, eu sempre pensava assim, quando eu estava muito cansada, que eu estava querendo desistir, eu pensava, não, eu tenho certeza que tem alguém que está estudando sem parar, que estuda dia e noite e vai passar nesse concurso se eu der bobeira. Então, eu estudava, gente. Eu estudava muito, muito, muito. Todo tempinho que eu tinha, eu lia. Era na hora do almoço, era todos os momentos que eu tinha, era no trem, no ônibus, eu estudava. Muito, muito, muito. Então, eu lia, relia, fazia questões. Então, não desanime nesse momento, porque você não está conseguindo acertar tantas questões. Como eu disse, treino é treino. E jogo é jogo, você precisa treinar muito para ir bem no jogo, que é o dia da sua prova, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, até o próximo vídeo e não desanime, se mantenha motivado porque falta pouco, tá bom? Para a sua aprovação e para o seu sucesso.